A Máquina do Tempo, obra de H. G. Wells. Parte 4. A impressão de estar rodeado por essas criaturas que eu não podia ver e que me apalpava era indescritivelmente desagradável. Eu nada sabia a respeito de seu modo de pensar e agir, e esse súbito pensamento me varou o cérebro, pus-me a gritar tão alto quanto era possível. Eles afastaram assustados, porém logo se reaproximaram. Passaram a me apalpar afoitamente, sussurrando sons esquisitos uns para os outros. Estremeci violentamente e voltei a gritar, algo mais inseguro. Dessa vez não ficaram muito alarmados e trocaram entre si um ruído que me pareceu de risadas, voltando a atacar-me. Devo confessar que estava terrivelmente apavorado. Decidi riscar outro fósforo e escapar sob a proteção da chama, o que fiz aumentando a intensidade da luz com um pedaço de papel, que retirei do bolso e acendi. Pude assim bater em retirada na direção do túnel estreito, porém mal havia entrado, a luz acabou e na escuridão pude ouvir os Morlocks sussurrando como o vento entre as folhas e precipitando-se no meu encalço com passos rápidos e miúdos que me soavam como o ruído de chuva. No instante, senti-me agarrado por diversas mãos e não havia dúvida de que tentavam arrastar-me de volta. Risquei outro fósforo e balancei-o diante de suas faces ofuscadas. Vocês não podem imaginar que aparência repulsivamente imunda tinha eles, com aqueles rostos lívidos e sem queixo, os olhos grandes e sem pestanas, de um cinza avermelhado, ali parados diante de mim, cegos e confusos com a claridade, mas posso lhe garantir que não me demorei na contemplação. Prossegui na minha retirada e quando o segundo fósforo apagou, risquei o terceiro. Este se achava quase no fim, quando cheguei à abertura por onde entrara. Deitei-me no chão, porque as batidas da grande bomba no fundo me deixavam atordoado. Tateei em busca dos grampos de metal, mas nisso fui agarrado pelos pés e puxado com violência de volta para trás. Risquei meu último fósforo, que se apagou imediatamente, mas eu já estava com uma das mãos num degrau de subida e desvencilhando-me dos Morlocks com violentos pontapés, galguei rapidamente os degraus do poço, enquanto eles ficavam lá embaixo a me verem subir, os olhos piscando. Todos menos um pequeno demônio que me seguiu por algum tempo e quase me arrancou a bota para servir-lhe de troféu. A ascensão pareceu-me interminável nos últimos 10 metros. Fui tomado de náuseas mortais. Era-me necessário um esforço quase inaudito para segurar os degraus. Os lances finais foram uma luta terrível contra o desfalecimento. Por várias vezes senti vertigens e tive todas as sensações de uma queda. Não sei como, mas alcancei a borda do poço, saí e cambaleando para fora das ruínas vi-me sob a luz cegante do sol. Caí com o rosto por terra e como era limpa, como era deliciosa essa terra. Depois só me lembro de Hiena me beijando as mãos e as orelhas e das vozes de outros Elóis. Em seguida, perdi os sentidos. Agora, minha situação parecia pior do que antes. Até então, exceto a noite de angústia pela perda de minha máquina do tempo, eu mantinha a firme esperança de, no final das contas, mas essa esperança fora duramente abalada por minhas últimas descobertas. Até então eu achava que minha ação era simples retardada pela ingenuidade infantil dos Elóis e por algumas forças desconhecidas que eu precisava apenas conhecer para poder superar. Mas com os Morlocks se interpusera um elemento inteiramente novo. Aquela raça repugnante tinha qualquer coisa de inumano
e de maligno. Instintivamente eu os execrava. Antes eu me sentia como um homem que caiu no fosso. Minha única preocupação era o fosso e como sair dele. Agora eu me sentia como um animal apanhado numa armadilha, cujo inimigo está prestes a chegar. O inimigo que eu temia vai deixá-lo surpresas. Era a escuridão das noites de lua nova. Hiena me incutira isso na cabeça através de suas alusões a princípio incompreensíveis sobre noites escuras. Agora não era muito difícil adivinhar o que essas noites escuras significavam. A lua estava no quarto minguante e a cada noite era maior a duração do período de escuridão completa. E agora também eu compreendia, pelo menos até um certo ponto, a razão por que os pequenos habitantes do mundo superior temiam tanto as trevas. E me perguntava que coisas sinistras penetravam os Morlocks nas noites de lua nova. E me perguntava que coisas sinistras perpetravam os Morlocks nas noites de lua nova. Estava agora quase certo de que minha segunda hipótese era inteiramente falsa. Os habitantes do mundo superior podiam ter sido, um dia, a aristocracia privilegiada e os Morlocks seus servidores mecânicos, mas isso tinha acabado desde muito tempo. As duas espécies resultantes da evolução do homem haviam se dirigido ou já haviam chegado a um tipo de relacionamento completamente novo. Os Elóis, como os reis carolígios, tinham se tornado simples figuras decorativas. Eram-lhes concedida a posse da terra, mas isso porque os Morlocks, após inúmeras gerações de existência subterrânea, não podiam suportar a luz do dia na superfície, e os Morlocks fabricavam seu vestuário, deduzi eu, e provinham as suas necessidades cotidianas, talvez devido à sobrevivência do velho hábito de servir. Eles agiam como um cavalo empinado que agita as patas dianteiras, ou como o homem que se diverte matando animais por esporte. São antigas e instintas necessidades que ficaram impressas no organismo. Mas, indubitavelmente, a antiga ordem tinha sido já em parte invertida. A nêmesis dos delicados Elóis aproximava-se rapidamente. Era atrás, milhares de gerações atrás, o homem havia negado a seu irmão o direito ao bem-estar e à luz do sol. E agora esse irmão reaparecia transformado. Os Elóis já tinham começado a aprender de novo uma velha lição. Os Elóis tornavam a travar conhecimento com o medo. E de repente me veio à lembrança o pedaço de carne que eu havia visto no mundo subterrâneo. Flutuou na minha mente de maneira estranha, não como algo surgido no curso de minhas meditações, mas sim quase como uma interrogação de alguém do lado de fora. Tentei lembrar-me da forma daquela peça de carne. Parecia-me vagamente familiar, mas naquele momento não consegui definir o que fosse. No entanto, por mais imponente que fosse aquela gente miúda em presença de seu misterioso medo, eu era feito de outra capa, de outra cepa. Eu vinha desta nossa época, de pungente maturidade da raça humana, em que o medo não nos paralisa e o mistério perdeu seus terrores. Pelo menos saberia defender-me. Sem detença, resolvi armar-me e arranjar um lugar seguro onde pudesse dormir. Tendo esse refúgio como base, poderia enfrentar esse estranho mundo com um pouco da confiança que havia perdido ao verificar a espécie de criaturas a que estava exposto todas as noites. Não poderia mais dormir tranquilo enquanto não soubesse que me achava em segurança no meu leito. Estremecia de horror só em pensar
o quanto eles já me deviam ter examinado. Durante toda a tarde vaguei pelo vale do Tâmisa, mas não encontrei nada que me apresentasse como inexpugnável. Todos os edifícios e árvores pareciam facilmente ao alcance dos Morlocks, que, ao julgar pelas subidas e descidas aos poços, eram trepadores hábeis. Então os pináculos do palácio de porcelana verde me vieram à memória, e o brilho de suas paredes polidas, ao cair da noite, colocando Iena sobre os ombros, como se faz com a criança, iniciei a marcha na direção do sudoeste. Calcular a distância em 7 ou 8 milhas, mas deviam ser umas 18. Eu tinha visto o palácio pela primeira vez numa tarde úmida, quando as distâncias se nos afiguram enganosamente menores. Além disso, o tacão de uma das minhas botas estava solto e um prego havia furado a sola. Eu usava uma dessas velhas botas confortáveis com que costumo andar dentro de casa, de modo que cocheava. Foi bastante depois do pôr do sol que cheguei à vista do palácio, cuja silhueta, escura e recortada contra o amarelo pálido do sol, Iena se mostrou imensamente deliciada quando comecei a carregá-la, mas depois de certo tempo quis que eu a recolocasse no chão. Pôs-se a correr ao meu lado, de vez em quando, disparando para aqui e ali, a fim de colher flores que enfiava nos meus bolsos. Devo dizer que meus bolsos constituíam sempre um enigma para Iena, mas afinal ela concluiu que não eram outra coisa senão uma espécie inusitada de vasos para arranjos florais. Pelo menos era isso que ela os utilizava. É isso, me lembrava uma coisa. Ao trocar de casaco, eu encontrei. O viajante do tempo tem uma pausa. Meteu a mão no bolso e, sem dizer uma palavra, colocou sobre a mesa 2 flores murchas, que lembravam malvas brancas, porém bem maiores. Depois retomou a sua narrativa. Quando o silêncio do anoitecer já se estendia por toda a terra e galgávamos o topo da colina em direção a Wimbledon, Iena sentiu-se cansada e quis voltar para o edifício de pedra cinzenta. Mas eu lhe mostrei os pináculos distantes do palácio de porcelana verde e consegui fazê-la entender que esperávamos encontrar ali um refúgio contra seu medo. Vocês conhecem a imensa paz que cai sobre as coisas quando a noite se avizinha? Até a brisa deixa de soprar entre as árvores. Para mim, há sempre um ar de expectativa nessa calmaria do anoitecer. O céu estava límpido, profundo e sem nuvens, salvo algumas listras horizontais quase na linha do horizonte. Nessa noite, a expectativa tomava as cores de meus receios. Em meio ao silêncio do escurecer, meus sentidos pareciam ter adquirido uma acuidade sobrenatural. Tinha a impressão de que podia sentir até a terra oca sobre meus pés. Era quase como se visse os Morlocks indo e vindo pelos túneis de seu formigueiro, à espera de que a noite chegasse. Em minha excitação, imaginei que eles deviam ter recebido minha invasão de suas tocas como uma declaração de guerra. E por que tinham eles roubado a minha máquina do tempo? O crepúsculo se transformou em noite, enquanto o silêncio nos envolvia. O azul desmaiado da distância desapareceu e as estrelas foram aparecendo uma a uma. O solo tornou-se escuro, as árvores agora eram negras, os temores e a fadiga de Iena aumentaram. Tomei-a nos braços, falei com ela e fiz-lhe carinhos. Quando a noite fechou, ela pôs os braços em torno de meu pescoço e, cerrando os olhos, afundou o rosto no meu ombro. Assim, descemos um longo declive em direção ao vale e quase caí dentro de um riacho. Vadeei-o e subi para o outro lado do vale. Passei por diversas casas dormitório,
por uma estátua, um fauno ou algo parecido, já sem a cabeça. Aqui também havia acácias. Até então não tinha visto nenhum Morlock, mas ainda era cedo e as horas mais escuras que precedem o minguante ainda não haviam chegado. Do alto da colina seguinte, vi um bosque cerrado, estendendo-se vasto e negro diante de mim. Ao vê-lo, fiquei hesitante. Não conseguia divisar seus limites para nenhum dos lados. Senti-me cansado. Os pés, sobretudo, doíam-me demais. Parei com muito cuidado, tirei hiena de cima do meu ombro. Sentei-me no chão. Não enxergava mais o palácio de porcelana verde e estava em dúvida quanto à direção a tomar. Tentei devassar com os olhos a espessa mancha do bosque, imaginando o que podia ele esconder. Debaixo daquele denso emaranhado de galhos, uma criatura nem avistaria a luz das estrelas. Mesmo que não houvesse perigo algum a ameaçar, e eu não desejava ocupar a imaginação com essa ideia, haveria sempre as raízes e os troncos de árvores nos quais havia o risco de tropeçar ou de bater. Achava-me terrivelmente cansado. Após as peripécias do dia, resolvi não enfrentar o desconhecido, considerando preferível passar a noite ao livre ar alto da colina. Vi com satisfação que Hiena dormia a sono solto. Enrolei-a cuidadosamente no meu casaco e sentei-me a seu lado, aguardando o nascer da lua. A colina estava tranquila e deserta, porém, da escuridão da mata, me chegavam de vez em quando ruídos de seres vivos. Por sobre mim cintilavam as estrelas, pois era uma noite muito clara. De certo modo, eu sentia um reconforto amigo no seu piscar. Todas as antigas constelações, no entanto, haviam desaparecido do céu. Seu lento movimento, que é imperceptível durante centenas de vidas humanas, desde muito que as havia reagrupado diferentemente. Só a Via Láctea me parecia não ter mudado, a mesma faixa esburacada de poeira e de estrelas. Para o lado do sul, como julgava, havia uma estrela vermelha, muito brilhante e inteiramente nova para mim. Tinha mesmo um fulgor mais intenso do que nossa verde Sírius. E no meio de todos esses cintilantes pontos de luz, um planeta brilhava, firme e propício, como o rosto de um velho amigo. Ante o espetáculo das estrelas, de súbito me compenetrei da insignificância de meus problemas e de todos os transes da vida terrena. Meditei na sua incalculável distância, no seu curso lento, mas inexorável, do desconhecido passado para o futuro desconhecido. Pensei no grande ciclo processional que o polo da Terra descreve. Somente 40 vezes se tinha produzido essa silenciosa revolução durante todos os milhares de anos que eu atravessara. E durante essas poucas revoluções, todas as atividades, todas as tradições, as complexas organizações, os países, as línguas, as literaturas, as aspirações, até a simples lembrança do homem, tal como eu o conhecia, tinham sido varridas da existência. Em vez de tudo isso, restavam essas criaturas frágeis que haviam esquecido sua nobre origem e aqueles fantasmas que me enchiam de terror. E pensei no grande medo que separava as duas espécies e pela primeira vez, com um estremecimento súbito, tive a clara noção de qual devia ser a procedência da peça de carne que eu havia visto. Mas seria horrível demais. Completei a pequenina hiena dormindo. Contemplei a pequenina hiena dormindo a meu lado, tão alva e pálida, sobre as estrelas, e logo afastei o pensamento. Durante essa longa noite, procurei esquecer os Morlocks o mais que pude e passei o tempo
tentando encontrar indício das antigas constelações em meio aos novos e confusos agrupamentos de estrela. O céu continuava muito claro, com uns fiapos de nuvem aqui e ali. Devo ter cochilado algumas vezes. Quando minha vigília ia adiantada, o céu começou a empalidecer para os lados do leste, como o reflexo de algum fogo invisível, e a lua minguante apareceu estreita e macilenta, e quase sem transição, envolvendo-a e diluindo-a. Atrás dela veio a aurora pálida, a princípio, depois rosa e quente. Nenhum Morlock se havia aproximado de nós. Na verdade, eu não tinha avistado nenhum deles essa noite sobre a colina. Com a reavivada confiança que me trazia o amanhecer de um novo dia, quase acreditei que todos os meus terrores eram imaginários. Pus-me de pé e senti que meu tornozelo estava inchado. O calcanhar doía muito. Tornei a sentar-me, tirei as botas e atirei-as para longe. Acordei Hiena e pusemo-nos a caminho do bosque, agora verde e convidativo, em vez de negro e ominoso.